Nós temos o prazer de chamar para a mesa de debates nossos convidados, Marialva Barbosa e João Vicente Goulart. Já começa a falar? Dando início ao painel, uma breve apresentação dos participantes da mesa. Marialva Barbosa é professora de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Intercom. Graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado e doutorado em História pela mesma universidade e pós-doutorado em Comunicação pelo Laios CNRS, na França. Ganhou a medalha Carlos Eduardo Lins e Silva pelo livro História Cultural da Imprensa, Brasil, 1900 a 2000, e o Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, categoria Maturidade Acadêmica. Seu último livro publicado, História da Comunicação no Brasil, faz uma síntese da comunicação em território brasileiro desde o século XIX. João Vicente Goulart nasceu no Rio de Janeiro em 1956, passou boa parte da infância e da juventude no exílio, acompanhando seu pai, João Goulart. Graduado em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, foi deputado estadual pelo PDT, partido do qual é fundador e signatário da Carta de Lisboa. Em 2004, fundou o Instituto Presidente João Goulart, entidade que pretende resgatar a história e o acervo do período do golpe do Estado que instituiu o regime militar no Brasil. Sob sua direção, o Instituto participa de investigações junto à Comissão Nacional da Verdade e à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Trabalha também na produção de documentários sobre a história do regime militar. Passamos agora a palavra à professora Berenice Machado para a condução dos trabalhos da mesa. Bom, novamente, então, boa tarde a todos. Em especial, eu quero saudar a nossa conferencista, Marialva Barbosa, fundadora, ex-presidente da UCAR. É uma honra estar aqui, Marialva, a tua presença aqui. Não pode faltar nos nossos eventos e sempre com muita lucidez, falando, né, sobre essa história que ela pesquisa com tanto cuidado e carinho e competência. E o João Vicente, eu quero agradecer também, eu acho que é uma participação, tenho certeza da tua participação importante, não só representando uma parte viva da história brasileira, que é muito cara para nós aqui do Sul, mas também essa tua função junto à Comissão da Verdade. Então, é importantíssimo para nós essa tua presença aqui, o que tu tens para nos dizer. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, de imediato, eu vou passar a palavra à Marialva. Combinamos que a Marialva fala, o João vai fazer uma fala e depois nós abrimos para perguntas. É isso? Então, tá bom. Então, aguardem as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Eu queria também agradecer o convite da organização local para vir falar um pouco aqui para vocês desse tema, que é um tema que eu gosto muito. Essa vai ser a primeira de uma série de palestra que eu vou dar sobre esse tema. E eu chamei especificamente o enfoque que eu vou dar hoje, Imprensa e Golpe de 64, do esquecimento à lembrança em imagem síntese. E eu começo, então, esse texto sobre a ditadura militar, a meu ver, com duas imagens que sintetizam a reflexão que eu farei a seguir. A primeira é essa aí que vocês estão vendo. Aparecem em primeiro plano jovens com a mão na cabeça, enfileirados num campo de futebol. E a segunda, pode passar a segunda, mostra a multidão na esquina de Avenida Rio Branco com o presidente Vargas durante o movimento que passou a história com o nome de Passeata dos 100 mil.
A passeata reuniu no Rio de Janeiro, no dia 26 de junho de 1968, 100 mil pessoas para protestar contra os atos de truculência e repressão da polícia que tinham acabado de assassinar o estudante Edson Luiz no restaurante do Calabouço, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde hoje eu dou aula, no mesmo lugar, ali no campus da Praia Vermelha. Organizada pela União Nacional dos Estudantes, UNE, a manifestação tinha como propósito protestar contra a morte do estudante, mas objetivava também oferecer um espetáculo público de repúdio à ditadura. Ambas essas imagens mostram momentos do hoje longínquo 1968, marcado por diversas transformações, em que houve ações políticas, como o AI-5, em dezembro daquele ano, determinantes para o rumo que a ditadura civil-militar iria tomar nos anos que se seguiram. A morte do estudante foi, na realidade, o estopim das grandes manifestações de rua, das passeatas mostradas em cenas que se repetiram nos jornais da noite na televisão, algumas delas que se tornaram, como essa, imagens símbolos, e outras que se constituíram como imagens do esquecimento, como aquela dos jovens presos nos campos de futebol. A multidão, nesse caso aí, dessa imagem, repleta do sentido de anonimato, ocupando as ruas para protestar contra o regime, é olhada do alto pela lente do fotógrafo, que capta, então, o momento em que, com faixas lado a lado, milhares de pessoas tomaram conta da avenida para marcar o descontentamento com os rumos que o golpe militar civil tomara. A multidão sintetizada assume, portanto, o significado de uma imagem-força, daí a indefinição dos atores sociais presentes, que, como um mar de gente, tomava conta das ruas das maiores cidades. Portanto, as imagens de grupos em blocos, com rostos indefinidos, molda a perspectiva política dominante daqueles episódios de junho de 68, que foram elevados à condição de imagem-símbolo das forças contrárias do regime. Em poucos momentos aparecem rostos perfeitamente identificados. A maioria, no caso, é essa ideia de multidão amorfa. Por outro lado, volta à primeira imagem, por favor. A segunda imagem, a rigor, é apenas uma de uma série produzida na época e que não foi sequer publicada, nem apareceram nas emissões. Esse grupo de fotografias sequer tem autoria identificada. Todas foram doadas por personagens anônimos que fizeram, assim, questão de permanecer, ao acervo do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e lá se encontram até hoje. Disponível nos arquivos para serem olhada pelos pesquisadores com a intenção de produzir história, se transformam em documentos da memória, mas são, paradoxalmente, imagens do esquecimento. A única vez que esse conjunto de imagens foi publicado, teve também uma intenção comemorativa, marcar o 20º aniversário dos movimentos de 68, num livro produzido, então, pela Prefeitura do Rio, denominado Um Rio em 68. Muitas imagens daquele momento figuram no livro, e essas que se referem às ações de repressão aos movimentos estudantis, não por acaso se distribuem ao final do livro, compondo suas últimas páginas. Assim, portanto, na produção dos registros das épocas, em suporte duradouros, como a fotografia, as páginas dos jornais, há visivelmente duas ações memoráveis, ou as imagens, como a da passeata da Rio Branco, se transformam em espécie de imagem-síntese, ou há aquelas que permanecem por longo tempo em zonas de sombra e de silêncio. A elas dei o título que resume o pressuposto do esquecimento, as imagens que não vimos. Durante muito tempo ficaram sepultadas por camadas de esquecimento, e algumas delas, como a dos jovens presos,
continuam menos visíveis, mesmo quando o momento abre oficialmente brechas para a lembrança, como esse que a gente vive agora. Outras, em contrapartida, se transformam em imagens síntese históricas, imagem que carregam em si mesma a significação plural do passado. Mas não são apenas as imagens que ficam sepultadas por camadas de esquecimento. Os acontecimentos das épocas históricas, muitas vezes, também permanecem encobertos pelo não dito ou pelo dito de outra forma. Assim, me parece, se constitui a relação imprensa e golpe de 64. Nesse momento em que é preciso marcar que 50 anos se passaram, há um movimento quase em uníssono da imprensa e dos jornalistas para fazer lembrar que esse período foi marcado por perseguições, restrições à liberdade de imprensa, censura generalizada aos meios de comunicação e que muitos deles resistiram com bravura e determinação aos limites impostos à liberdade de expressão. Se esse discurso em uníssono é perfeitamente compreensível, afinal, o valor liberdade democrática é o que produz, a meu juízo, a liga mais consistente da identidade jornalística, é preciso também mostrar que, no passado, houve jogos de acomodação e de aproximação da imprensa com o governo militar, muito mais do que ações de resistência. Nos depoimentos em que relembram as diversas ações desse período, 3 enredos narrativos aparecem, pode passar outra, nas memórias dos jornalistas. Ou descrevem cenas da ação dos jornalistas, das empresas, que se rebelaram contra o regime, sofrendo as consequências perversas da perseguição do governo do regime ditatorial, ou destacam que a resistência deveria ser uma ação dos dirigentes, dos donos da empresa, deixando antever que os jornalistas não tinham arma para lutar, sendo que a única arma de que dispunha era o próprio texto e o conhecimento dos meandros da profissão, ou justificam a apatia diante dos limites impostos à atividade, porque, para ele, jornalista, o mais importante era defender a sua posição como jornalista. Mas a preservação do emprego não tinha motivações imediatistas e cotidianas. Não era para sustentar a família apenas, não era a defesa de uma oposição, era o valor simbólico do ser jornalista. Ser jornalista, nas construções memoráveis, fazia parte da vida de cada um, e perder a função no jornalismo significava a morte em vida. Assim, na sequência, primeiro eu vou caracterizar, volta, tira o texto do Cotusco. Primeiro eu quero caracterizar rapidamente, porque nos últimos anos, o que foi, qual o significado da ditadura civil-militar? Porque nos últimos anos a gente tem assistido algumas interpretações equivocadas, dizendo, como editorial da Folha de São Paulo, 17 de janeiro de 2009, que a ditadura foi dita branda. A ditadura não foi dita branda. A ditadura, e depois eu vou mostrar essas memórias dos jornalistas, falando, eu acho uma coisa muito interessante, falando qual era a principal arma do jornalista. Era o texto. E vocês vão ver que, com o texto e com o conhecimento dos meandros da profissão, eles tentaram usar essa arma como forma de luta contra a censura. Eu vou mostrar como... Quando eu comecei a dar aula, parece que eu sou nova só em aparência, em 1978, eu ensinava os meus alunos um negócio que se chamava, quem é mais novo não sabe o que é isso, texto aparentemente informativo. Era um texto que a gente escolhia os termos de uma maneira extremamente precisa para burlar o olhar dos censores. Eu ainda ensinei isso em 1978. Mas vamos lá, que a ditadura não é dita branda, é preciso que deixar isso claro para os jovens, sobretudo para os jovens, né? Que essas interpretações são equivocadas. Então, eu vou dar alguns dados. Dados coletados no projeto Brasil Nunca Mais mostram, de forma contundente,
que não houve nenhuma dita branda. Levando-se em conta o total de processados na Justiça Militar por envolvimento com organizações de esquerda, esses teriam sido mais de 800 pessoas. A soma de mortos e desaparecidos chegariam a quase 500 pessoas. Portanto, a repressão aos que se opunham à ordem dominante não teve nada de branda. Ainda mais se a gente considerar uma outra coisa, que também houve no período outras violências reais e simbólicas. Quais foram elas? Eu vou enumerar só algumas. Delipidação desumana das forças produtivas, arroxo salarial, sindicatos sob intervenção, prisões arbitrárias, nível degradante cada vez maior da vida na cidade e no mundo rural, então nem se fala, e censura. Por outro lado, é preciso ter um olhar muito acurado em relação à questão da censura. Por outro lado, há também que se considerar que um regime ditatorial não dura 21 anos sem o envolvimento, sem a participação, sem o apoio de forças militares e civis, nos quais a imprensa também teve participação. Não há possibilidade de um regime de exceção perdurar sem o respaldo social que se consegue, já nos ensinava Gramsci, não só pela força, mas pela produção do consenso. As sólidas relações e apoio dos meios políticos, judiciários, empresariais, sindicais, universitários, da imprensa, do setor de telecomunicações, que teve os governos militares, foram decisivas para a manutenção do regime por 21 anos. Como diz Marcelo Ridente, um autor que eu gosto muito, é um tema tabu, que torna tão incômodo lembrar o período que uma parte da sociedade brasileira, por ação ou omissão, foi conivente com a ditadura. A tomada do poder pelos militares em 64, depois de várias tentativas frustradas nos anos anteriores, se dá numa conjuntura política marcada pela crise. Analisar essas crises é uma tarefa profundamente complexa. Naquele momento existia disputas partidárias, polêmicas entre o executivo e o legislativo, greves, inflação, conspiração, mostrando a estreita relação entre cenários econômicos, políticos, empresariais e culturais, conduzindo sob o auspício das forças conservadoras do país para o desfecho do golpe de 64. O processo de concentração de capitais e internacionalização da economia levava a disputas entre diversos setores para determinar quais os segmentos econômicos seriam os mais favorecidos pelo Estado. Os setores conservadores se ressentiam das incertezas do que se chamava, então, movimento das massas com reformas urbanas e rurais, que faziam tremer, como sempre fazem, as forças vinculadas ao conservadorismo, que, no caso brasileiro, é o pensamento dominante. Duas grandes polêmicas agitaram o período, as reformas de base e a luta anti-imperialista. A união, portanto, de segmentos udenistas e dos militares para orientar a política externa, produzindo o alinhamento com os Estados Unidos, a implantação da doutrina de segurança nacional, do qual a Escola Superior de Guerra é o arauto, a condução dos militares ao poder para, segundo o lema exaustivamente repetido pelos conservadores, assegurar a coesão interna e garantir apoio ao empresariado, foram, em síntese, os argumentos e as ações que definiram o golpe de abril de 64. O golpe procurou alijar e reprimir os movimentos populares que clamaram por reformas, ao mesmo tempo em que afirmava a hegemonia do capital monopolista e do capital estrangeiro, abortando qualquer luta em favor das transformações que pudesse afetar esses segmentos. Portanto, do ponto de vista político, econômico, é um momento extremamente complexo. Bom, a partir de 67, do ponto de vista econômico, houve
Paralelamente à liberação de créditos em larga escala, a ampliação dos gastos governamentais e o relaxamento do controle inflacionário. É o período que todo mundo conhece, ficou conhecido como milagre econômico, e esse, em princípio, mas também, vai encontrar, o momento que esse milagre vai encontrar na conjuntura internacional um cenário favorável à sua implantação. Era esse, em síntese, o cenário de dezembro de 68, quando foi promulgado o AI-5, que suspendeu todas as garantias constitucionais, ampliou os poderes presidenciais e dispensou a função legitimadora do Congresso. Como consequência direta, houve a intensificação da repressão contra aqueles que levantassem qualquer voz contra o regime. O movimento estudantil, atuante nas manifestações de descontentamento que proliferaram durante todo aquele ano, sofreu severas perseguições, desde a ação da direita paramilitar, o CCC, ou seja, o Comando de Caça aos Comunistas e o movimento anticomunista, até a prisão de líderes, o que resultou na morte de milhares de jovens. A repressão aos sindicatos também foi violenta. Abria-se, nesse momento, um novo ciclo da ditadura militar, marcado pela violência contra os partidos, universidades e sindicatos. Portanto, a ditadura não tem nada de dita branda. Tempos sombrios. No que se refere à imprensa, a relação imprensa e poder, no período que se inicia com o golpe e com mais intensidade no período depois do AI-5, há que se considerar que houve muitos processos e que as relações de poder se tornaram visíveis numa época em que também o cerceamento da liberdade de expressão se abateu sobre a imprensa. Entretanto, é preciso considerar várias coisas. Primeiro, que a censura não foi uniforme, nem atingiu da mesma forma todos os meios de comunicação. Mas mesmo as publicações que não sofreram a ação da censura, praticamente baniram do seu conteúdo as polêmicas políticas, seja por um processo de autocensura, seja por censura prévia ou por se alinhar aos donos do poder, a imprensa transformou seus modos narrativos de maneira profunda, também em função das restrições a que estava submetida ou devido aos alinhamentos que era interessante a ela produzir. Mas, apesar de termos que considerar que a censura, em momentos de autoritarismo, age de maneira diferenciada em relação aos veículos de comunicação, desde o golpe de 64, instauravam-se diversos mecanismos para controlar as informações. A censura, primeiramente, ficou a cargo das Forças Armadas. No segundo momento, passou a ser responsabilidade do Ministério da Justiça, para, no terceiro momento, ficar sob a alçada da Polícia Federal. Poucas foram as publicações que viveram períodos de censura prévia, sendo que a maioria foi submetida às práticas da autocensura, que ocorria em duas dimensões. Ou o periódico, ou outro meio de comunicação, recebia, via os famosos, que todo mundo já ouviu falar, bilhetinhos e ou telefonemas, que indicavam que poderia ou não ser publicado, ou os editores tentavam se antecipar à censura e procuravam interpretar o que poderia vir a ser censurado, e já não aditavam aquela informação. A censura à imprensa, de maneira não uniforme e também de maneira não genérica, perdurou, portanto, com intensidade variada de 68 a 78. Bom, pela censura e pelos mecanismos de autocensura, procurava-se, portanto, controlar o fluxo noticioso, criando uma espécie de admirável mundo novo que só existia no discurso emitido pelos militares via meios de comunicação. O Brasil era apresentado como lugar da eficiência, derivada do poder do Estado autoritário, aonde as misérias, as mazelas cotidianas, as dificuldades de todas as ordens, as ações repressivas não apareciam noticiadas. Aqueles que, se porventura se rebelassem, sofriam as ações diretas da censura, invasões, atentados, apreensões das edições. Bom, só para vocês terem uma ideia, sofreram censura prévia, além da tribuna da imprensa, que esteve durante 10 anos sob censura, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde,
que ficaram sob censura de 72 a 75, a Notícia de Manaus, de 75 a 78, a revista Veja, que foi submetida à imprensa, à censura prévia, 72, entre 74 a 76, além da chamado jornais da imprensa alternativa. Esses, sim, sofreram uma ação mais violenta da censura, né? Para terminar essas reflexões, então, eu estou querendo, assim, afirmar que que a censura não foi genérica, como muitas vezes o discurso memorável quer fazer crer. Depois, em primeiro lugar, que eu acho que eu gosto muito de frisar, para não esquecer, a ditadura não foi dita branda, não é? E, segundo, algumas estratégias memoráveis dos jornalistas, bastante interessantes da gente, como pesquisador, ver, mais até do que achar que é quase que um dever do jornalista ter sido perseguido, torturado, etc., quando isso não foi generalizado. Eu agora estou fazendo parte lá, a presidente do Sindicato Jornalista do Rio de Janeiro, foi minha aluna de graduação, minha menina pequena, como eu gosto de dizer, e ela me chamou lá para a Comissão da Verdade do Jornalista. Eu estou tendo muito embate com eles pelo seguinte: porque para o pesquisador não interessa saber um a priori, interessa a gente ver, tentar interpretar, não a partir do que de fato aconteceu, porque o passado é inatingível, mas pelo menos não ir com um a priori construído para fazer a pesquisa, porque senão não interessa fazer a pesquisa, né? Então, para terminar essa reflexão, eu vou apresentar a seguir, nem sei quanto tempo eu já tenho, alguns discursos memoráveis dos jornalistas. Isso eu acho super legal. Não estou criticando, eu acho super legal o seguinte: qual era a arma do jornalista? O conhecimento do jornalismo. É muito legal isso. Vocês vão ver aí como eles vão usar esses conhecimentos e como eu imputo algumas transformações, até nos modos de fazer jornalismo, a essa ação da censura. Por exemplo, o acirramento das técnicas de modernização da imprensa, o movimento que se dá a partir de 1950, que se acirra nas décadas seguintes, a meu juízo, tem muito a ver com a questão dos limites impostos ao texto. E o segundo movimento é a explosão, na década de 80, já o início vamos dizer assim, da valorização da interpretação no jornalismo, né, do jornalismo investigativo, não é? Então, se a polêmica, historicamente, a polêmica política, é o lugar de fala do jornalismo, quando essa foi apartada do noticiário, ele precisava construir outro lugar de poder simbólico, e esse lugar de poder simbólico passa a ser a investigação. Mas tudo isso são apenas tentativas de interpretação. Então, para terminar essas reflexões, eu apresento alguns discursos dos jornalistas que justificam sua ação e sua atuação durante os tempos sombrios de ditadura com a mais característica e, por vezes, mais eficaz arma que eles tinham: o texto e as possibilidades narrativas do jornalismo. E aí eu começo com esse depoimento do Kosciuszko, né, que é muito legal, né, que diz respeito à técnica da pirâmide, que todos nós, jornalistas e professores de jornalismo, sabemos disso, né, a introdução do lead na década de 50, no caso dos jornais lá do Rio de Janeiro, né, seguido do sublead e da pirâmide invertida, do mais importante para o menos importante, e como ele diz, percebi que só liam o começo do texto. Dependendo do assunto, liam tudo. Passei a escrever a matéria com a pirâmide invertida ao contrário. O jornalista começa com o mais importante, mas eu abria com uma abobrinha, igual os alunos de redação fazem hoje em dia, tá? E botava o mais importante depois. Tudo é tributário do nariz de cera. Até que o cara percebeu. Legal. Então, olha, o que eles faziam? Escamoteavam informações, usando para isso as técnicas mais modernas do jornalismo de então, para conseguir burlar a ação da censura com conhecimento dos meandros da profissão, como, por exemplo, alterar apenas em aparência as provas dos jornais na redação, já que naqueles tempos ainda a prova definitiva era alterada na oficina. O deixar os famosos, que todo mundo conhece, né, espaço em branco no lugar onde entraria a matéria.
Mais do que isso, publicar no lugar do que foi retirado outros textos que poderiam deixar claro para o leitor a ação da censura, como, por exemplo, as famosas receitas de bolo lá do Estadão, as poesias e as cartas dos leitores. Muitas foram, portanto, as artimanhas utilizadas pelo jornalista na ação mais frequentemente referendada nas suas memórias, usar o texto e os recursos da profissão como arma de combate. Pode ir o seguinte. Esse aí é um depoimento do Mino Carta. Esse é muito legal também, porque mostra algumas coisas. Comecei, então, a negociar com ele, Armando Falcão, ministro da Justiça, o fim da censura em Veja. Ao mesmo tempo, nós começamos a publicar estranhos textos, debate sinomicano da rubrica História. Não era História, era uma outra. Lá, depois, lá no livro da Alzira Abreu, ela diz qual era, eu esqueci. Eram fantasias metafóricas que inventávamos para ludibriar os censores e divertir as nossas famílias. Escrevemos a história das cruzadas com destaque para o general Drapeau, né, que é bandeira em francês, né, que era uma sátira ao general Bandeira. Nos divertimos muito lendo esses textos sobre a iminente volta dos anjos, que certamente se referia à distensão e ao fim da censura. Havia o padre San, que devia ser o general Golbery, havia o Feio, Salah Pinho, Feio. Eu precisava ler para me lembrar, mas esse devia ser o Buzaide. Falcão, faltou o L, né? Era o monge Falcos. Alicem devia ser o Geisel, mas os censores não entendiam nada. Nem o público, né? Nem o público, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer, além de... Ele não escrevia para aquilo que a gente conhece, o público. O jornalista escreve, antes de mais nada, para os seus próprios pares, não é? Isso não sou eu que digo isso, Roberto Darton, naquele velho livro lá, Toda Notícia que Couber a gente publica, já dizia isso. Antes de mais nada, a gente escreve para o outro jornalista. Então, mesmo para lembrar, né, ele precisava ler de novo para lembrar. Imagina naquele tempo o hermetismo do que eram esses textos, não é? Então, a rigor, os textos não eram para ser lidos, não eram para o público, era a materialização para o futuro de uma arma de combate com o texto, com a arma daquele momento, a arma possível para o jornalista. A arma possível para o jornalista é o texto, são as artimanhas editoriais. Então, nessas construções, sobressaem, portanto, o simbolismo, no simbolismo que o grupo construiu como referência a esses tempos sombrios, não é? Alguns emblemas para o futuro, as próprias edições da época, que materializam a ação e a reação do jornalista em tempos de total falta de liberdade de expressão. A gente poderia dizer que essas edições são lugares da memória, no sentido de que fala Pierre Nora, mas eu prefiro aqui chamar elas de esquecimentos de reserva. Pode mandar. Essa aí é a edição do Jornal do Brasil da Passeata dos 100 mil, pode ir a seguinte, porque eu estou chamando emblemas de memória e dou esses dois exemplos, né? A edição histórica do Jornal do Brasil, que passou a história, né, como um exemplo de contestação à ordem dominante, essas duas passaram, né, da edição do AI-5 e da morte do Allende, né, do golpe do Chile. São essas edições que eu estou chamando esquecimentos de reserva. Ou seja, são acontecimentos que voltam periodicamente, em momentos comemorativos ou não, indicando a sobrevivência dessas imagens, transformando elas em imagem duradoura. Tão duradoura que pode ser esquecido, porque a gente pode acionar elas novamente, como uma reserva, por isso são esquecimento de reserva. Então, é nesse sentido que eu acho que devem ser entendidas essas duas páginas, né? Já estou terminando, Berenice. Então, quando a censura, a referência é a censura durante o período militar, essas páginas se transformam em espécie de emblema, né, e são quase que naturalmente referidas. Nas memórias dos que participaram desse processo editorial, o conhecimento profundo das práticas profissionais se transformava assim, em estratégia para bular a censura e construir não uma edição para aquele momento,
mas uma edição para o futuro. Uma edição que materializava e materializa para a gente, até hoje, a existência da censura no passado. Então, se o conhecimento das práticas permitem, portanto, os editores escamotear a edição, aquela ação usando as armas do jornalismo, o texto e seus meandros editoriais, por exemplo, a edição sem a manchete, porque a censura, o censor chegou lá no Jornal do Brasil e disse assim, olha, não pode ter manchete essa edição. E aí, o que o Dines bolou? Dizendo ele, vai aparecer lá o depoimento. Fazer uma edição inteira com um texto maior que funcionaria como a manchete. E essa edição virou histórica da possibilidade da criatividade também do próprio jornalismo, né? Então, essas edições situam o jornalista como produtor do próprio acontecimento histórico. Vamos adiante que vem então, a lembrança do Dines daquela edição que eu mostrei. Vieram com muita educação, fardados e desarmados. Apresentaram-se e avisaram que passariam a acompanhar a notícia. Eles recebiam cópia das matérias e nós levamos as provas das páginas. Naquela época, o jornal era composto embaixo, na oficina, onde se tirava uma prova para as revisões finais. Podiam mexer, mas não executaríamos as modificações pedidas, porque não sabia que se alterava a prova na oficina. Então, os meandros da profissão que eles conheciam, né? Descobriram isso 24 horas depois. Fizemos o diabo. Aquela edição lá do Costa e Silva, Nuvem Negra, e Hoje é Dia de Cego, essas coisas todas que passaram a história. No jornal inteiro, até nos classificados, publicando coisas muito visíveis, dando a entender que os jornalistas não estavam mais no controle. Às 5 horas da manhã, dia claro, saímos eu e o Carlos Lemos, o meu segundo, grande amigo e companheiro que comentou. Fizemos uma edição histórica, porque o Jornal do Brasil tomou uma posição. Passa a seguinte, que é o Carlos Lemos falando. Embaixo, no dia seguinte, às 9 horas da manhã e tal, ele fala aí, ficaram quicando, uma vez, em vez de oficiais do Exército, mandaram censores especializados da Polícia Política do DOPS. Mas essa foi uma página boa de fazer. Foi bonito, né? Então, na memória duradoura, as consequências das artimanhas do jornalista, porque são artimanhas, vai aparecer muitas vezes, não é? E no próprio Dines pode passar o seguinte, vai referir a saída do Jornal do Brasil dele em dezembro de 73, como uma consequência direta daquela edição da morte, do golpe do Chile, né? Ele vai, no Nascimento Brito vai dizer que ele foi indisciplinado, e, segundo ele, a indisciplina teria sido em função daquela edição de 12 de setembro de 73, ou seja, o fato de ter burlado uma ordem, usando mais uma vez as artimanhas editoriais. Então, vamos chegando ao final. Então, como eu procurei mostrar as relações entre a imprensa e os grupos que assumiram o poder, apoiados por múltiplos setores da economia brasileira, da sociedade brasileira, é bom que se diga isso, iniciaram uma ditadura que duraria 21 anos, com o apoio de muitos setores, não são tão evidentes, nem foram tão gloriosas como querem fazer crer, algumas vezes, as estratégias memoráveis dos próprios jornalistas e, muitas vezes, das empresas jornalísticas. Por diversas razões, houve comprometimentos, jogos de acomodação, em uma palavra, constrangimentos nas ações dos jornalistas frente a um período de falta completa de liberdade. O silêncio compulsório em relação a situações repressoras, algozes e violentas que se vivia no período é a marca mais gritante desses jogos de acomodação. Claro que houve vozes discordantes, que houve, de fato, aqueles que foram perseguidos, mas houve mais aproximações e articulações em jogos de interesse do que luta contra a ditadura. Tendo apoiado quase em sua totalidade o golpe de 64, a imprensa, se num segundo momento, junto com outras forças conservadoras do país, também não concordaram com os rumos que a ditadura tomara, né? O que se expressou na crise de 68, com o acirramento das ações repressoras do Estado, e a imprensa, mais uma vez, se calou.
Quem viveu essa fase minimamente tem na memória de que não aparecia nos jornais ou nas emissões de televisão nenhuma menção às lutas para restabelecer a ordem democrática. O que a imprensa, quase em sua totalidade, apregoava era que o país não parava de crescer, que se vivia uma fase de transformação e que o Brasil entrava em novos tempos. Enquanto isso acontecia, e se tinha quase a certeza de que a era do milagre havia chegado, milhares de jovens morriam na luta armada, outros tantos desapareciam, até que vozes discordantes passaram a ser ouvidas gradativamente, até que tomaram praças e ruas, clamando pela redemocratização. Aí a imprensa noticiou e construiu outras tantas edições, emblemas, para pregoar uma memória de si que, pelas estratégias narrativas, vai sempre produzindo memória histórica. Muito obrigada. Obrigada, Marialva. Não tem. Aqui o tempo é uma questão dialética até. Bom, de imediato, então, eu passo para o nosso convidado, João Vicente Goulart. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, principalmente ao grupo de jornalismo, conduzido por tantos professores que aqui se pronunciaram nessa mesa. Queria agradecer a presidente Berenice, que também fez desse grupo possível a nossa presença aqui em Santa Catarina, e depois de ouvir, então, a nossa professora Marialva, essa aula de como o jornalismo se compôs em nosso país durante a ditadura, e aproveitar e agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos novamente aqui em Santa Catarina, debatendo nesse período que nós temos aí a passagem dos 50 anos do golpe de Estado produzido em 1º de abril de 1964, e para mim como é importante ver que em todos os recantos do país existem mais de 640 atos registrados por esta descomemoração do golpe de Estado de 1964, que tirou dos brasileiros, naquele então, a esperança de um projeto de nação. E quando digo projeto de nação, é porque o golpe não foi dado apenas contra o presidente João Goulart. O golpe foi dado contra as reformas de base que queriam transformar economicamente, socialmente, politicamente, as estruturas de nosso país. 50 anos depois, estamos revendo todas estas questões e a importância. Nós, do Instituto Presidente João Goulart, sempre dizíamos que nós passaríamos por isto. A importância de saber que 2014 não seria somente o ano da Copa, o ano da festa do futebol, que o povo brasileiro teria que, sem dúvida alguma, refletir, antes da festa do futebol, a grande tragédia que foi o golpe de Estado dado contra as reformas de base e contra a emancipação do povo brasileiro. Nesse momento, nós temos peregrinado em vários seminários, em várias palestras através do Brasil, e temos sentido de como é importante de que este debate se faça presente e se traga o debate das reformas para a nossa atualidade também política, econômica e social do Brasil de hoje. 50 anos se são passado e o Brasil continua necessitando das reformas estruturais para desenvolver a sua economia e desenvolver o seu processo social. Quando o presidente João Goulart, em 1964, propõe à nação brasileira as reformas de base,
que era um conjunto de reformas estruturais do Brasil, eu concordo com a professora Marialva que existia uma crise partidária, uma crise inflacionária, que, diga-se de passagem, foi herdada do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. Temos que começar a colocar as coisas por aí. Em abril de 64, até abril de 64, nós tínhamos uma inflação detectada no Brasil de 48%, projetada no final de 64 a 68%. E esse milagre brasileiro, que nos colocaram posteriormente, depois da censura à imprensa, depois da perseguição às liberdades individuais, depois da extinção do habeas corpus, depois do fechamento do Congresso Nacional, depois da censura prévia, depois das torturas, das mortes e das cassações, depois que a covardia da ditadura fez com a nossa educação, quando fez o acordo com a OIT, através de uma política educacional no nosso país, que trouxe as tremendas consequências que até hoje nós temos em nosso país. Na hora que Paulo Freire foi execrado como educador brasileiro, na hora que Darcy Ribeiro foi execrado, na hora que Anísio Teixeira foi execrado, a ditadura nos dizia: Brasil, ame ou deixe-o. E nos criaram, dentro daquela sociedade que ali estava e daquela geração que se cria junto com a ditadura, criaram uma imagem que o Brasil não tinha. O Brasil da ditadura, o Brasil do ame ou deixe, ninguém segura mais esse país, o Brasil do milagre brasileiro, trouxe ao país o maior achatamento salarial que esse país já conheceu. Somente hoje, e isto publicação da grande imprensa nacional, das grandes imprensas nacionais, que é uma das outras coisas que nós devemos, o Globo, economia, o próprio Globo hoje reconhece que o índice de desenvolvimento, o índice Gini dos salários, não chegou ainda, apesar de que se aproxima aos níveis de 1962 e 1964. A imprensa brasileira, inclusive, através do IBAD, através de um homem chamado Ivan Haslocher, comprou várias redações entre 62 e 64 para conspirar contra o governo democrático do presidente João Goulart. No período presidencialista do presidente João Goulart, entre janeiro de 63 e abril de 64, é bom que se saiba que o período de governo presidencial do presidente João Goulart foi o período presidencialista mais curto desse país, porém, o que tinha a melhor agenda para o desenvolvimento social do nosso país. Em 1 ano, 3 meses e 23 dias, foram desenvolvidos, pela compra de setores e redações, foram desenvolvidos, através do IBAD e do IPES, mais de 200 filmetes de propaganda anticomunista, que não existia nada de comunismo. Hoje nós temos aí liberações até do próprio Hélio Gaspari, que liberou as conversas da Casa Branca, conversas do próprio presidente Kennedy, falando com seus assessores, dizendo: nós sabemos que o Partido Comunista é incipiente, mas Goulart vai ser derrubado por ser acusado de comunista. Então, nós temos uma imprensa, evidentemente, que vem evoluindo. E isto, eu acho que é uma das coisas que nós devemos pensar. Eu, particularmente, acho que um país com 200 milhões de habitantes, um país que tem o desafio de criar oportunidades para os seus filhos, um país que tem que diminuir o imenso precipício social que existe no nosso país. Nós temos no nosso país uma Suécia com índices elevadíssimos de ganhos salariais, mas, por outro lado, temos setores sociais e humanos em nosso país comparados
ao Índice de Desenvolvimento Humano de Serra Leoa, na África, se nós queremos avançar, se nós queremos trazer aquelas reformas de base para fazer a reforma do Estado brasileiro tão necessária, e daqui a pouco a gente entra numa por uma dessas reformas, nós temos que pensar que nós não podemos ter em nosso país 90% dos meios de comunicação na mão de 7 famílias brasileiras. Esta é a realidade que nós temos no nosso país de hoje. Enquanto nós formos conduzidos, 200 milhões de pessoas, por 7 famílias, com certeza nós estaremos sendo conduzidos para os interesses econômicos e para os privilégios que essas famílias mantêm, bancários, econômicos, jurídicos, e principalmente de não querer que haja um projeto de reformas que mexa com essas estruturas sociais. A reforma agrária proposta pelo presidente João Goulart, lá em 1964, propunha a criação de 1 milhão de novos proprietários de terra, com títulos de propriedade, e foi acusado de comunista. Isso não existe em nenhum manual marxista que dar título de propriedade seja nosso Congresso Nacional, que atuam contra o desenvolvimento de nossa sociedade. Nós temos que pensar na reforma política, tem que se pensar na eleição em lista, nós temos que pensar na eleição proporcional em 2 turnos, para que no primeiro turno o povo vote os candidatos da lista e no segundo turno sejam votadas as listas. Nós temos que ter uma alternativa política para começar a mudar a sociedade brasileira. Nós não, independente do governo de esquerda, dito de centro, dito de direita, teremos um desenvolvimento social, político, econômico da nação, sem termos de mexer na reforma do Estado brasileiro, na reforma educacional, na reforma tributária. Esse é um país tremendamente injusto, um país que não se tributa patrimônio, se tributa salário na fonte. Ou seja, este é o grande debate, presidente Berenice, que nós temos no desafio desses 50 anos de criar o debate aqui dentro da universidade, dentro dos sindicatos, dentro, inclusive, das associações de bairro, criar o debate para que possamos induzir, criar, ir buscar em nossas raízes, que lá atrás, há 50 anos atrás, houve um projeto de nação nesse país. Muitos dizem que eram jovens demais para conduzir o Brasil. Jango cai da presidência da República com 43 anos, Darcy Ribeiro com 38, Valdir Pires era um homem jovem, Luiz Salmeron, grande cientista brasileiro, nós tínhamos Evandro Lins e Silva, Santiago Dantas, Paulo Freire, Anísio Teixeira. Esses eram os incapazes do governo João Goulart, que a ditadura ensinou que eram incapazes e que, durante anos, escondeu embaixo do tapete as verdadeiras reformas que o país precisa e que nós estamos precisando até hoje para avançar o país. Então, eu quero agradecer profundamente esse convite, esse momento de estarmos aqui com vocês, aonde essa turma de jornalismo tem um grande desafio, sem dúvida alguma, né? Eu acho que foi a professora Berenice que falou, e a imprensa, né? Conta ou não conta? O importante é saber como conta. Muito obrigado. Bom, João, muito obrigada. Eu acho que essa é uma das missões da ALCAR, né? É como conta, né? O que conta, né? Isso é muito bom. Bom, pessoal, como é que nós estamos de tempo? Só para eu me organizar. Temos 30 minutos.
Então, de imediato, eu vou passar a palavra para a plateia, para as perguntas. Eu acho que é uma oportunidade rara, única, de nós estarmos aqui com duas expressões da nossa cultura acadêmica e na nossa cultura política, da nossa vivência, que podem responder perguntas de vocês. Eu acho que as falas da Marialva e do João se encontram nesse sentido, né, que nós temos uma missão também. Eu trabalho com uma disciplina de propaganda política e eu acho que nós temos uma missão de falar para esses jovens que uma das heranças malditas desse golpe foi dizimar uma geração de pensamento político. Eles conseguiram intimidar as pessoas, constranger, é uma palavra que a Marialva também usou, de uma maneira que não se pensava mais o Brasil, né? Tempos atrás se faz uma pesquisa e os jovens diziam era bom que voltasse em 2008 a ditadura, mas só quem não... Quando sai aquela história da Folha de São Paulo de Itabranda, não, os jovens achavam que a ditadura uma boa, a volta dos militares. Só quem não viveu, né? Só quem não viveu. A gente que passa por isso e vê e estuda. Então, eu acho que a nossa missão também aqui é falar para os jovens, é uma fala de argumentação, de denúncia, é uma fala consistente e com muitas referências e vivências, né? Então, isso é muito importante. Bom, a palavra está com a plateia. Eu não sei como é que tem um... Quem quiser fazer perguntas pode chegar aqui próximo do palco, já que esse painel está sendo transmitido pela internet, só assim que o pessoal de casa pode nos ouvir. Precisa falar no microfone para... Boa tarde a todos. Meu nome é Mauri Antônio da Silva, sou doutorando do Programa de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria de parabenizar as autoridades que estão conduzindo a mesa, em especial ao João Goulart. Em seu nome, cumprimento também toda a família e o legado que o presidente Jango nos deixou de luta pela justiça social e pelo desenvolvimento econômico, social, cultural, educacional da nação brasileira de um modo autônomo em relação ao imperialismo. Gostaria de fazer algumas perguntas para que nos ajude a refletir sobre o golpe de 64, sobretudo entre as relações que existiam, né, entre a ditadura militar e os empresários, né? Como foi a participação dos empresários brasileiros associados ao capital internacional na execução, na preparação e na execução do golpe contra o governo democrático de Jango, né? E como que isso se desenvolveu no processo de implantação da ditadura, né? Porque eu, pessoalmente, acho que não dá para dizer que foi apenas uma ditadura militar. Concordo com o conceito de ditadura civil-militar, né? Não foram só os militares, foram usados pela burguesia brasileira associada ao capital internacional para derrubar um governo que estava tomando medidas que iam de encontro aos interesses do povo, mas que não era de interesse, né, do grande capital internacional e da burguesia nacional associada a esse capital. Além disso, gostaria também de aproveitar esse momento, já que em todo o país está se realizando várias atividades para produzir uma reflexão crítica sobre o golpe, e para preparar as gerações, né, para que lute, para que isso jamais volte a acontecer em nosso país. E em nossa cidade, que é Florianópolis, o coletivo Memória, Verdade e Justiça, que se reúne para encaminhar ações no sentido de exigir a reparação dos direitos que foram afrontados pela ditadura e a punição dos responsáveis pela ditadura militar no país, promove agora, dia 1º de abril, um ato chamado 50 anos do golpe militar, ditadura nunca mais. Essa manifestação pública, que vai se constituir numa caminhada pelo centro da cidade, começa no dia 1º de abril, às 17 horas, no centro da cidade, em frente à sede da União Catarinense de Estudantes
aqui do Estado, que também foi fechada pela ditadura logo após o golpe. Então, simbolicamente, a manifestação começa lá no dia 1º, a partir das 17 horas. Eu gostaria de convidar a todos, em especial a comunidade universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, que, lastimavelmente, nessa semana, foi violentamente agredida pela invasão do campus universitário por tropa de choque da Polícia Militar, comandada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal e com a presença, sem autorização da reitoria, no campus dessa força de choque, com presença local, né, do próprio superintendente da Polícia Federal, comandando a agressão com prisão de estudantes, agressão a professores, agressões morais e físicas, e também bombas de lacrimogênio, balas foram atiradas, né, foi utilizado balas de borracha, muitos professores foram atingidos, crianças do NDI, né, que estudam ali nas proximidades do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, também foram atingidas pelo gás lacrimogênio que foi solto ali, né, pela Polícia Militar. Então, eu manifesto aqui pessoalmente o meu repúdio, e isso vem sendo debatido aqui no âmbito da comunidade universitária, e várias entidades e a própria reitoria estão se manifestando em repúdio a essa intervenção da Polícia Federal e da Polícia Militar no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, e, sem sombra de dúvidas, é uma afronta à autonomia universitária, que está garantida pela Constituição Federal do Brasil, e também uma afronta aos direitos humanos fundamentais, que tem que ser repudiada por todos, e uma forma de nós nos manifestarmos contra essa brutalidade, que é uma herança, ainda um resquício da ditadura militar, porque várias pessoas que estão à frente desses órgãos de segurança, entre eles a Polícia Federal, continuam com a mentalidade fascista, de encarar movimentos sociais, movimentos da cidadania, como se fosse um inimigo interno a ser combatido, que fosse perigoso para a sociedade. E a escalada de repressão que está ocorrendo hoje a nível nacional contra os movimentos sociais é muito forte. Então, temos que repudiar não só o golpe militar de 1964, exigirmos a luta pela democracia e exigirmos que todas as autoridades públicas respeitem a democracia, respeitem as lutas dos movimentos sociais por seus legítimos direitos. Então, essa era a minha pergunta e minha manifestação. Muito obrigado. João, tu queres responder essa questão da relação entre a ditadura e os empresários? Sem dúvida alguma, houve nesse processo uma ampla colaboração entre os empresários e os militares. Eu, recentemente, como presidente do Instituto João Goulart, recebi um telefonema de um ex-coronel, aliás, ex-major, chama-se Major Erimar, porque os militares sempre se pregaram que eles eram os verdadeiros, né, donos da moral brasileira, né? Que o golpe foi um golpe que eles foram chamados, né? Até que a Marcha da Família que eles programaram agora, eu sempre dizia o seguinte: quero ver quem vai ser o padre Peyton deles agora, porque deve ser só o Newton Cruz, né? Vestido de padre. Foi um fracasso total. E já em 1964 foi evidentemente programado, ou seja, dinheiro, inclusive do empresariado nacional, que estava a favor do golpe, prontamente contra o golpe. E esse Major Elimar, não sei se alguns de vocês não viram, mas se aqueles que não viram, pode entrar no YouTube, quando os dólares falam mais altos. Hoje coronel, porque ele foi anistiado, era Major Elimar, ele conta claramente, num depoimento para mim, ele diz: olha, João, estou com 94 anos e eu não quero morrer com isto na minha consciência. Ele conta como o Cruel, que disse, num primeiro momento, comandava o 2º Exército,
e disse que manteria a Constituição na parte da manhã, como o Cruel pediu a ele era um major farmacêutico que tinha um laboratório em São Paulo, ele da rua, está no depoimento, está no YouTube, como o Cruel pede para receber umas pessoas nesse laboratório, que ele não queria recebê-los no QG do 2º Exército, nem no hospital do Exército, que ele preferia receber essas pessoas ali. O major, prontamente, claro, general, o senhor é o comandante, o senhor está com a legalidade, ele tinha dito de manhã, no dia 31, que ele defenderia a Constituição, e à tarde ele recebe o Rafael Noslache. Esse personagem era nada menos que o presidente da Fiesp, com 4 malas de dólares, que são entregues ao general Cruel, para que ele venha aderir ao golpe de Estado. Então, é evidente que nós temos aí... E esse Rafael Noslache é o mesmo que depois presenciava as torturas no DOI-CODE de São Paulo. Então, claro que houve um grande movimento na conspiração. Os militares conspiradores foram amplamente financiados pelo empresariado nacional e multinacional, que estava profundamente preocupado com perder, evidentemente, as suas prerrogativas bancárias, sociais, econômicas, que as reformas de base trariam. Sem dúvida alguma, houve uma grande influência e uma grande colaboração, tanto das empresas multinacionais, quanto das empresas nacionais. O próprio embaixador Lincoln Gordon, quando esteve em nosso país em 2002, para lançar aqui as suas memórias, lançou aqui, dentro de nossas fronteiras, a nossa memória, ele vai na Rede Globo, na Rede Bandeirantes, até naquele Roda Viva que existe lá, ele diz, olha, eu usei 5 milhões de dólares de verba secreta da CIA para derrubar o presidente João Goulart. Não se trata de derrubar o presidente João Goulart. Vem um americano aqui, um ex-embaixador, na nossa cara, dizer que rasgou a nossa Constituição e vem dizer que é contra Jango. É contra o Brasil. Era um governo eleito, um governo constitucional. E, lamentavelmente, naquele momento, ele veio em novembro de 2002, ele esteve no nosso país lançando esse livro. Nós tínhamos virtualmente 2 presidentes, um eleito, o presidente Lula, e outro saindo no exercício do mandato, que era o Fernando Henrique. Não ouvi, de parte de nenhum dos 2, uma palavra contra essa atitude ilegal, essa atitude descarada de um americano vir aqui dizer que usou 5 milhões de dólares para derrubar a nossa Constituição. Claro que houve, e claro que houve um grande conluio entre as Forças Armadas e o empresariado nacional. Alice? Boa tarde para vocês aqui. E parabéns por levantar esse debate tão atual, né? E a minha preocupação não é só com o passado, mas é também com o presente e o futuro, né? Nós somos professores de futuros jornalistas. Então, eu queria colocar 2 questões. Primeiro, é que há já uma bibliografia bastante alentada sobre essa questão da articulação do golpe de 64, os comprometimentos, a questão estrutural que envolve nossa economia, a internacionalização da economia brasileira e a ideologia do capitalismo que se incrustou aqui, né? Então, eu quero citar rapidamente o trabalho do René Armand Dreyfus, que é uma tese, né, escrita na Escócia, mas que foi editada em 81 e acabou de ser reeditada pela editora Vozes, 1964, A Conquista do Estado, né? Aí, todas essas questões que a gente pega no varejo, né, ele mostra a grande articulação que houve
pegando os militares, toda a elite civil, né? e a elite política também, né? E a capacidade que eles tiveram de envolver as pessoas nas mais diferentes instâncias. Então, alguns contribuíram com o famoso índice de pesquisa e estudos sociais, fazendo o quê? Né? Às vezes, fazendo uma simples conferência, atendendo convite. Quer dizer, isso legitimou uma fachada que ajudou a articular os diferentes interesses, né? Agora, eu acho que outra coisa que aparece ressaltada nos mais diferentes trabalhos é o clima psicológico que se implantou no país, né? De medo, de envolvimento ideológico sobre o que o governo Jango estava fazendo e o que ele poderia fazer, né? De tal modo que as pessoas foram convencidas mesmo disso, né? Então, acho que aí existe todo um trabalho mental que envolve interesses muito claros, que vai muito além da corrupção de um ou outro, são interesses muito claros, e envolve igreja, envolve tudo que nós temos de mais potente do ponto de vista das instituições, né? E o que aconteceu, né? Quer dizer, aquela visão do Estado de Direito foi tragada, né? Até os maiores, nessa instância. Agora, o que me preocupa também é que essa leitura do passado, quando a gente faz de forma emocional e maniqueísta apenas, a gente não atinge o emocional das pessoas, né? Dos jovens. E muitos estudantes falam, mas isso é uma coisa antiga, a gente não quer nem saber, né? O que eu achei interessante nas últimas leituras que eu fiz, que eu venho lendo sobre essa questão, falando com pessoas, enfim, como é que a gente vai mexer com as almas, né? Porque se vem o jornalismo que fala que foi uma dita branda, né? E até parece que eles não viveram a época da repressão, que é a época do medo, né? O medo que, inclusive, no extremo, era negar a própria repressão, né? Você vivia, se autorreprimir e negar. E claro que eu acho que essa ditadura prejudicou todos nós, mesmo os que dizem que não, né? Prejudicou aqueles que aderiram, que ficaram com uma visão distorcida. Prejudicaram a nós que tínhamos nossas questões, queríamos estudar, queríamos saber mais, a gente não tinha força para fazer isso, a gente tinha medo também. Eu tinha medo, sabe? Quer dizer, porque você tinha medo de várias formas, não só de ser denunciado, mas também você tinha medo de comprometer os outros, né? Que às vezes não tinha nada a ver com essa visão sua. Então, eu sentia isso nos meus melhores amigos, né? Teve gente que sumiu da minha vida e depois, anos depois, eu encontrei e falei, mas o que acontece, né? Porque, falei, não, eu não queria que você fosse prejudicada, porque eu estava na luta armada, mas você não estava, né? Você fez uma análise política, achou que não devia entrar na luta armada, porque achava que esse não era o caminho, e eu respeitei isso. Então, foi uma coisa extremamente dolorosa, né? Até hoje você fica sabendo de histórias de pessoas que você achava admiráveis, mas você não conseguiu saber tudo na época em que você conviveu com elas. Elas eram outras pessoas, né? Aí, na minha experiência de professora, eu vivo indicando livros, meus alunos ficam meio malucos comigo, né? Mas aí eu indiquei os livros que mais tocaram os alunos foram o K, que é tem formato ficcional, mas, como diz o Bernardo Kosinski, é quase tudo verdade, que tem como motivo o desaparecimento da irmã, né, e do cunhado, levado pela repressão, e ele conta as angústias dele, do pai, do aquele momento histórico, o envolvimento
da universidade, negando o desaparecimento, mandando a moça embora para o abandono de emprego, né? Quando ela foi desaparecida pela repressão. E o outro texto que pegou bem junto aos que leram foi o texto do Flávio Tavares, Memória do Esquecimento. Porque assim, é um diálogo dele com ele e com o imaginário, né? Que eu acho que a coisa mais impressionante que ele diz lá é o seguinte: olha, eu acho que algumas coisas eu disse que fiz, não é porque eu fiz, é que eu achei que era melhor eu dizer que eu tinha feito para não ter que falar outras coisas que eu tinha realmente feito, né? E ele falou assim, e algumas pessoas me denunciaram, não é porque elas eram más, mas é porque elas gostariam de ter lutado contra a ditadura num certo momento, e o negócio não deu certo, mas elas gostariam que ter dado certo. Elas encontraram um repressor que falou para eles, mas vocês não pretendiam fazer isso e aquilo? Eles falaram, pretendíamos, né? Então, essa coisa que é o envolvimento total da pessoa num processo repressivo, que eu acho que é alguma coisa que a gente não consegue recuperar, a gente consegue sentir só, né? Mas eu queria dizer que a minha tese é o seguinte: a ditadura prejudicou o nosso próprio modo de ser, a nossa própria capacidade de ser uma pessoa inteira, porque ela nos tomou parte de nós, né? E eu acho que isso vai muito além das divergências e das convergências políticas, né? Porque eu li vários depoimentos interessantes do Almino Afonso, do Paulo Schilling, do próprio Flávio, coisas dos americanos falando o que eles fizeram, deixaram de fazer, mas o que eu acho que ficou mesmo foi esse prejuízo que ninguém vai recuperar para nós, que é parte de nós mesmos que foram destruídos, ou parte de nós que a gente não conseguiu viver. E eu acho que isso não é nada intelectual, isso é psicológico, é emocional. E eu só tive consciência disso depois que eu li o livrinho do Bernardo, que é pequeno, é meu amigo, né? Ele até me apresentou um exemplar, mas é assim, é que você viu o quanto nós estávamos envolvidos sem estar. E às vezes a gente até fazia coisas que legitimava a ditadura, mas sem querer, sem pensar que estava fazendo isso. Mas era o nosso processo, assim, levados de rodão, né? Mas eu quero agradecer demais a mesa, o João Vicente, a Berenice e a Maria Alva, que são pessoas que estão nessa frente há muito tempo, e o fato de dar um espaço público para a gente conversar sobre isso é muito importante. Então, eu estou aqui como pessoa, e muito obrigada. Obrigada, professora Alice. Para quem não conhece, a professora Alice Mitica, da USP, primeira coordenadora do grupo de História da Imprensa, Comunicação da Intercom. Obrigado pelo seu trabalho de pioneira. Temos uma outra pergunta. Quer falar alguma coisa, João? Então, é o senhor. Diga seu nome, por favor, também. Nelson Rolim, eu sou editor. Eu acho que eu não só me sinto pessoalmente, me permitem, em dívida com esse período do governo João Goulart, como eu também acho que o nosso país tem uma dívida tremenda com João Goulart. Eu digo isso porque foi um momento em que o nosso país esteve mais próximo de uma sociedade mais justa, como já foi frisado muitas vezes aqui, teve mais próximo de se ter uma consequência de se realizar justiça social,
eu acho que não só os nacionalistas, mas os socialistas, os comunistas e toda a gente que tem o mínimo de honestidade com a nossa história esteve mais próximo daquilo que se aspirava. O João Goulart foi sepultado pela esquerda e pela direita. Essa é a grande verdade. Porque mesmo depois de passada a ditadura, nós tivemos um presidente, que foi o Zé Sarney, que era vice-presidente da Arena. Tivemos um sucessor, que era um homem, o Collor, que, melhor nem lembrar, profundamente ligado ao imperialismo. Tivemos depois o príncipe da sociologia, que foi bancado pela Fundação Ford e pela Fundação Rockefeller, para justamente sepultar a história que havia sido produzida pelos maiores brasileiros da nossa história, entre eles João Goulart. E depois tivemos o governo do Lula, que inclusive se encarregou de afastar um herdeiro dessa história, que foi Leonel de Moura Brizola, que representava essa política, essa força política, e nós, lamentavelmente, víamos cada vez mais distante, mais sepultada aquela história do passado. E continuamos até hoje. Então, a minha pergunta, para não me estender, é que se hoje, passados tantos anos da queda da ditadura, nós não estamos muito mais longe daquelas reformas de base, com uma contribuição notável dos nossos políticos, da universidade e, naturalmente, desse poder conservador, que me parece, hoje, está talvez até mais sólido no poder do que antes. Essa é a minha questão para os dois debatedores. Sem dúvida, eu até me fico às vezes emocionado, porque quando a gente debate Jango, realmente é uma coisa que, como foi um governo muito curto, sem dúvida alguma, ele tinha uma agenda muito avançada. Uma vez perguntaram a Jango, certos jornalistas no exílio, se ele não achava que ele tinha se adiantado ao tempo, e disse, se eu achasse isso, eu não estava aqui no exílio. Então, são coisas que o destino, muitas vezes, colocou na história de Jango, o destino de se tornar o único presidente constitucional do país a morrer no exílio, lutando pela liberdade, lutando pela democracia. E, realmente, a criação do SEBRAP foi com o dinheiro da Fundação Ford, né? E, pior, foi em 1968, antes do AI-5, quando ele volta do Chile, que ele tinha sido caçado pela universidade. Ele nunca foi exilado político, sempre teve passaporte brasileiro para ir viajar para onde for. Então, eu acho o seguinte, que a história, em algumas conversas que eu tinha com meu pai, no exílio, ele dizia, meu filho, 50 anos na vida de um homem é muito tempo, eu talvez não volte. Mas 50 anos na história de um país não é nada. E nós temos que continuar lutando e continuar esperando que a democracia triunfe. E eu até, quando o negócio da exumação agora, eu disse num discurso em São Borja, pode ir tranquilo que a democracia venceu, mas nós temos que polir-la, nós temos que avançar na democracia, nós temos que cuidar da democracia, nós temos que nos esmerar em que ela conquiste, apesar de ter todos os defeitos que, como disse a professora Berenice, alguns jovens até que nem conhecem, que pregam a volta da ditadura, não estariam nem sequer no Facebook, né, falando o que querem, se nós tivéssemos a ditadura novamente. Então, evidentemente que a luta continua. Eu acho que a luta é de todo um povo, de todo um país, de todo um debate, que para avançar tem que construir os seus caminhos. E se constrói os caminhos conhecendo a sua história. Um povo que conhece a sua história e conhece o seu passado, tende a não repeti-lo. Aqueles povos que não conhecem
o retrocesso que houve na queda da democracia, na ruptura institucional, eles tendem a cometer esses fatos. Por isso a importância de debater isso na academia, com os jovens, com os universitários, porque o destino de um país está nas mãos das novas gerações. A ditadura criou uma geração alienada da luta política, mas isso se cria, foi uma política do Departamento de Estado, cai o Brasil, depois, em 76, toda a América Latina são ditaduras que caíram num efeito dominó a partir do Brasil. O Brasil teve grande responsabilidade na queda do Allende, na queda do Torres, inclusive na queda da própria Isabelita, em 1976, enfim. Eu acho que lutar vale a pena, e nós temos que continuar a lutar. Maria Alva. Bom, eu vou, retomando a tua fala sobre o Major Elimar, né? Elimar. Né? Quando os dólares falam mais alto, né? Eu trabalho uma disciplina de propaganda política, na pós-graduação uma disciplina também de os militares e a propaganda política, então esse tema me é muito caro, me é bastante... É uma das áreas que eu gosto de estudar e trabalhar. E aí, assim, o que se fala hoje, por isso eu acho que eu usei a palavra alegria e liberdade, né? Que as pessoas dizem assim, não, mas a corrupção do Brasil, eu digo, a corrupção sempre existiu. O problema é que nós não tínhamos uma imprensa livre para denunciá-la, né? Para se falar como hoje qualquer pessoa que quer um microfone fala aqui, né? Essa questão da liberdade. Ainda retomando a questão do golpe, não é por acaso que os militares ficaram mais de 20 anos no poder. Não foi por acaso, foram redes de coerção e repressão desde a cartilha escolar. Ela foi muito bem articulada para dominar um país, ser consenso e parecer hegemônico, né? Durante tanto tempo. Tanto tempo. Foram redes montadas, articuladas. Eu acho que o livro do Fico, do Carlos Fico, né, Reinventando o Otimismo da Ditadura, é um livro que mostra, inclusive, alguém falou sobre os filmetes aqui, que foram produzidos, né, pela ERP, pela Agência Especial de Relações Públicas e os militares. Então, é isso, né? Vou buscar esse filme, João, e gosto de saber isso, e gosto dessas falas dos militares. A gente assiste, há poucos dias, na Globo News, o depoimento do major lá do Rio Centro, que diz, não, bomba, mas que bomba que houve, né? É um cinismo puro, enfim. Mas é isso. Bom, não quero monopolizar, quero também deixar a oportunidade para mais alguma pergunta. Sim? Vem aqui, porque nós precisamos que seja no microfone por causa da transmissão. Oi, meu nome é Miriam, sou historiadora. Eu trabalho com a imprensa alternativa do Brasil e do Uruguai. E eu queria pedir para a professora Maria Alva que falasse. Quando eu entrei, ela estava falando da imprensa que contribuiu para o golpe, sustentou a ditadura. E eu queria pedir que ela falasse sobre os jornalistas que colaboraram com a ditadura. Né, aquele livro da professora Beatriz Kushner, né, fala sobre isso, e eu acho bem importante, num público, né, que trabalha com comunicação, lembrar isso, porque é lógico que a gente não é ingênuo de achar que as pessoas estudam e daí elas tomam um caminho
da democracia e todos, né? Não, as pessoas têm escolhas pessoais, depende de família, de toda uma carga que ela traz para escolher o seu caminho. Então, não é porque é jornalista que trabalhou só na imprensa alternativa, que escolheu a democracia e assim vai. Obrigada. Bom, queria agradecer a sua pergunta. Porque as relações humanas, como a história, são mais complexas do que a gente fica achando ao reduzir a uma atitude, às vezes, monolítica a um grupo inteiro. Por outro lado, quando a gente lembra o passado, a gente lembra de um lugar, em primeiro lugar, de um lugar posicionado, não é? Você lembra a partir de um lugar, que é o seu lugar de fala. Não é que haja uma intenção deliberada, não é isso. Com todas as ingerências que o passado e que o presente produz no seu discurso, que é sempre um discurso memorável. Agora, o que me incomoda muito são determinadas instituições que querem institucionalizar a perseguição e como os jornalistas foram coitadinhos. Isso me dá uma irritação, falando a verdade, assim, profunda, não é? Porque ninguém foi coitadinho, não é? Não interessa para quem pesquisa ficar mostrando isso. Interessa a gente ver quais são os limites, quais eram os limites, até onde se podia lutar, de que forma se podia lutar. Poxa, não é tão interessante mostrar que um sujeito que, um grupo, não é? Um grupo que se constitui como grupo também a partir das estratégias memoráveis. Que um grupo tem como principal constituição do ser jornalista o fato de ter essa relação com a textualidade que ele produz no sentido pleno, não é? Seja pelas ingerências com o mundo da política, seja pela aproximação com a literatura, etc. E que era aquela arma possível para ele. Não precisa agora ficar dizendo que todos sofreram da mesma forma, todos foram perseguidos. Não existe todos em história. A história é muito complexa, existem contradições muito grandes, como em todo ser humano. Ninguém é monolítico, todo ser humano é complexo. Então, é um jogo de complexidade quando você quer olhar essas ações do passado. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente, como historiador, você é historiadora, eu sou jornalista e historiadora, falo num duplo lugar, a gente precisa mostrar aos jovens, não é? E precisa também alertar isso que a Berenice falou, é muito importante. Não é que o passado sirva de ensinamento, lance luz sobre o presente, não é isso, né? Agnes Heller tem um texto maravilhoso, e diz assim, que a gente não deve cobrar isso do passado, imputar ao passado que ele forneça luzes ou lições para o presente. Não é isso, mas a dimensão histórica nos ajuda a perceber a vida numa outra dimensão. E ter uma dimensão histórica, não é? É muito importante para o jovem, para se perceber como um sujeito que dura, não é? Que permanece durando. E a própria sequência de gerações mostra que a gente permanece durando. Então, assim como houve um passado, vai haver um futuro, não é? E houve pessoas que se moveram nesses lugares e tiveram atitudes que a gente vai julgar no futuro. Então, eu não estou aqui para julgar também o passado ou a ação de jornalista. Só estou dizendo que eles usaram, muitas vezes, a única arma de que dispunha, e é daquela de que eles mais se orgulham. Só isso. Bom, ainda vamos, então, para uma última pergunta. Só enquanto a nossa próxima pergunta... ela chega, eu só vou lembrar também, Maria Alva, que outro dia, numa discussão, a URGS, a universidade que eu trabalho, está organizando um evento do dia 1º ao dia 4, um seminário, e numa discussão lá na universidade, outro dia, com colegas da arquivologia, museu, biblioteconomia e os nossos cursos, os 3 cursos de comunicação, a gente se surpreende também. Não são só jornalistas que colaboraram com o golpe, a gente não foram só empresários, enfim, e os americanos. Também dentro da universidade nós tivemos a nossa cota de colaboração, né? Então, não nos surpreendemos de encontrar professores que tenham uma outra discussão. Eu fui convidada para participar de um curso uma vez
que o coordenador do curso levanta, da área de História, Marialva, não vou dizer o nome nem sobre tortura aqui, e diz assim: mas os militares não fizeram, na abertura do curso, os militares não fizeram tanto mal para o Brasil, e aí, ao revés do que tu contaste aqui, ele cita a Transamazônica, a não sei o quê, a Ponte Rio-Niterói, e eu fui me dando uma irritação muito grande, porque eu ia trabalhar disciplina de propaganda política no regime militar, e aquilo foi me dando uma discussão muito grande. Era a primeira edição do curso de pós-graduação, e eu levanto a mão para pedir, e eu digo: professor, eu concordo com o senhor, porque tudo isso eu trabalho lá no meu curso. E eu digo: só a que custo eles fizeram isso? E olha que quem fala aqui é filha de um militar. Né? Eu me emocionei quando tu falaste do pai, que eu perdi o meu há pouco tempo. E eu falo pelo lado dos militares. Desculpa. Mas, felizmente, não foi torturador. Mas eu vivi o regime pelo lado de lá. E eu fiz essa passagem na minha vida, né? E sempre divergindo ideologicamente do pai, né? Que serviu ao sistema e comandou o sistema. Então, essa é uma história. Mas, quando esse colega, professor de uma universidade, diz: não, mas os militares não fizeram tanto mal para o Brasil, eu digo: a que custo? Né? E eu teria um lugar muito confortável. Eu vivi o golpe pelo lado de lá. Mas, ainda bem que eu fiz essa fala, porque um dos alunos do curso, e eu fui encontrá-lo, um jornalista, um tempo depois, ele um dia me disse, numa das aulas, nós tivemos uns 5 encontros, e ele disse: o meu pai foi um jornalista aqui no Rio Grande do Sul que saiu e nunca mais voltou. Né? Então, é isso também que a gente tem que saber, que essa ditadura, esse sistema que nos aprisionou de todas as maneiras, econômica, ideologicamente, enfim, ele também foi um sistema muito bem montado e com estruturas de manutenção e de resistência em todos os lugares. A imprensa fazendo a grande divulgação, mas a educação também. Desculpem o meu desabafo e a minha emoção. Não, mas brilhante. Então, meu nome é Thaís Helena Lippe, eu sou médica, formei aqui na UFSC, formei em 80, e participei do movimento estudantil, da reconstrução das organizações estudantis, e, inclusive, da chamada Novembrada. Então, eu queria trazer uma frase aqui, que está na canção do Milton Nascimento, que a história é um carro alegre que atropela indiferente todos aqueles que a negue. Então, com essa frase, quero parabenizar aqui o evento, né, que está justamente trazendo, rememorizando os fatos históricos que marcaram tão duramente o nosso país, para que a história não seja negada. E queria fazer um pedido para o João, para trazer umas informações mais recentes sobre a exumação do corpo do Jango e como que está o encaminhamento sobre a pesquisa da suposição, que para mim é muito forte, de que tenha havido um envenenamento. Né? Bom, a questão da investigação, ela surge, num primeiro momento, um dia após a morte do presidente João Goulart, em 1976, uma vez que nem a ditadura argentina, nem a ditadura brasileira permitiu abrir o caixão. Ou seja, desde aquele momento existia uma grande suposição de que poderia haver alguma coisa encoberta em tudo isso. Ele morre em plena ditadura, ou seja, a coisa ficou um pouco hermética naquele momento. À medida que nós fomos evoluindo, já em 80 e pouco, surgem as primeiras manifestações. Tem um jornalista, isto foi no ano de 2000,
Primeiro, o Brizola tinha informações, porque o Neiva Moreira sabia que ele era o quarto da lista da Operação Condor dentro da aniquilação, o projeto de aniquilação dos líderes latino-americanos. Isso foi detectado, na época, por um agente do Serviço Secreto argelino, que informou a Arraes, ainda em Argel, e o Arraes pediu para o Neiva avisar até o pai e o Brizola no exílio do risco que corriam. Mas houve um jornalista, que é um jornalista uruguaio investigativo, chamado Roger Rodrigues, muito ligado aos direitos humanos, que no ano de 2002 esteve em Porto Alegre, numa prisão de segurança máxima, em Charqueadas, onde um ex-agente uruguaio, ele não conhecia, o Roger não conhecia detalhes sobre nada relativo ao presidente João Goulart, mas ele foi investigar desse agente, chamado Mário Neira Barreiro, sobre uns assassinatos que houve no Uruguai contra o Partido Nacional, que foi uns assassinatos através de venenos por ingestão de vinhos. Foi mandado uma caixa de vinhos para o Carlos Júlio Pereira, que era um dirigente do Partido Nacional, para o Héctor Heber, que era um senador do partido, e a mulher do Heber Cecília Heber, tomou um gole, abriu uma garrafa de vinho e caiu morta lá. Esse agente conhecia o médico legista, que foi quem preparou esse veneno, que também foi eliminado pelas forças secretas uruguaias, depois que ele ameaçou denunciar alguns esquemas no Uruguai que não lhe deram a direção de um hospital lá no Uruguai. Posteriormente, então, nós fomos lá, o Instituto Presidente João Goulart fez um convênio com a TV Senado, nós fomos lá, eu fui como jornalista, disfarçado de jornalista, para escutar esse personagem, e no meio do depoimento, quando nós estamos filmando, ele fala sobre a questão do assassinato de João Goulart, que ele teria participado, enfim, assim. E no meio da conversa, ele diz, não, o João Vicente não quer nada com isso aí, o filho dele não quer nada, está criando gado no Maranhão, não sei o que. Aí eu intervim e disse, ô Mário, eu sou o João Vicente. Aí ele leva um susto, tem gravações nesse sentido, inclusive no filme esse, Django em 3 Atos, que nós produzimos com a TV Senado, e ele começa a contar uma série de detalhes, enfim, de número de telefone, como é que estava a luz, onde ele botou o microfone no quarto do apartamento, enfim. Ele conta uma série de coisas que somente quem estava monitorando podia conhecer. Número de telefone, ele conta uma batida que eu dei num carro lá em Montevidéu, que não tinha nem boletim de ocorrência, nós acertamos na rua. Então, coisas assim. Evidentemente, nós tínhamos um desafio muito grande. Eu estava com essa fita, um depoimento de um ex-agente uruguaio preso. O que nós fizemos? Nós fizemos a degravação e nós tínhamos o problema da lei de anistia no Brasil. Nós, ao pedir a investigação, nós tivemos que fazer o pedido através do Instituto Presidente João Goulart e pedir que o Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, na época era o Antônio Fernandes de Souza, nós pedimos a ele que o Brasil investigasse por se tratar de um ex-presidente da República que morre no exílio, circunstâncias, por ser um presidente da República, um bem cultural e material da nação brasileira. Pois nós tínhamos certeza que, se o fizéssemos em nome da família, com a lei de anistia que nós temos, nós, sem dúvida alguma, teríamos a resposta lacônica da prescrição do ato após 20 anos, que nós não revimos a nossa lei de anistia, como o Uruguai reviu, como a Argentina reviu. Nós ainda, mesmo com os crimes de lesa humanidade, nós temos prescrição. Então, é uma das coisas que eu acho que a Comissão da Verdade, no seu relatório, vai indicar uma nova votação no Congresso Nacional para modificar esse absurdo que existe na nossa lei de anistia. Então, nós degravamos e entregamos isso para, na época, o Tarso era o ministro da Justiça. Aí ele disse, não, ele vai falar com a Polícia Federal, chega de falar com a imprensa. Ele disse mais. Aí ele relatou como foi a Operação Condor, quem são os participantes. Tudo isso gerou, desde 2007, nós pedimos
a investigação e, inclusive, colocamos ali que a família, uma vez que o Ministério Público tomasse as medidas necessárias que deveriam ser tomadas, quais seriam? O pedido de desclassificação de documentos do Departamento de Estado americano, através dos canais oficiais, que é via Itamaraty e via Presidência da República, e que o governo brasileiro, através também dessa investigação, abrisse uma ação cautelar para fazer a oitiva de 3 agentes americanos que moram sob proteção do Estado americano, com outras identidades. Inclusive, um deles é o Michael Townley, que matou o Letelier em pleno Washington, muito antes do 11 de setembro. Está lá os nomes dos agentes. E que a família aceitava, inclusive, a exumação após terem essas providências serem tomadas. Aí foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, porque até aquele então nós não tínhamos poderes para fazer a exumação, teria que ser feita através de um juiz que o Ministério Público não queria fazer. E não fez até hoje, diga-se de passagem. Enquanto por exemplo, outros países já solicitaram essas providências de outros agentes, como o juiz Madrid, que é um juiz chileno, que conduz o caso da investigação também por morte de venenos do ex-presidente Frei Montalva. Este juiz pediu ao Departamento de Estado americano, foi aos Estados Unidos, o governo americano traz esses personagens numa base secreta, toma o depoimento e depois some com eles, mas toma, é permitido isso. Ele voltou e instruiu o processo. Nós até hoje no Brasil não tivemos esse posicionamento. Eu, em cada entrevista que dou, eu cobro do Ministério Público brasileiro que tem a autonomia, a dignidade e a soberania necessária de fazer o que os outros países já fizeram. Trata-se de um ex-presidente, é um dever. Não foi feito pelo Ministério. Nós fizemos a exumação, e aí sim, a exumação foi feita pela Comissão da Verdade, que tinha poderes para isso, que foi instalada depois. Mas por 2 vezes o Ministério Público quis encerrar as investigações, porque não quer abrir a ação cautelar para pedir a oitiva dos agentes americanos. Inclusive, algumas coisas que até nem é bom falar aqui, porque procurador do Ministério Público queria falar, diz, não, mas quem sabe a gente, em vez de pedir isso, a gente pede para o Michael Townley falar por Skype conosco. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o cara que está protegido pela CIA americana vai vir colaborar contigo por Skype? Então, nós o que estamos esperando agora é o seguinte, foi feita a exumação, existe a análise dos restos mortais, que é uma coisa complicada. A parte nacional já foi feita, ou seja, a identificação antropológica já foi feita. Agora falta toda a investigação de parte da toxicologia, que esta está sendo feita no exterior. São 35 mil substâncias a serem escaneadas. Demora, no mínimo, de 6 meses a 1 ano. E poderá ser ou não ser conclusiva, pelo tempo que existe e pelos produtos que podem ter sido usados. Se fossem organoclorados, por exemplo, arsênico, coisa, existe a reminiscência, existem os resquícios. Agora, supõe-se que o que tenha sido usado foi o que a DINA usou, que o próprio Michael Townley, com um grande químico, existe um grande químico que pertenceu à polícia secreta do Chile, chamado Hermes Berrios. Chamava-se Hermes pelo perfume francês, Hermes Berrios. O nome verdadeiro dele é Eugenio Berrios. Ele foi morto pelo Pinochet em Montevidéu. Quando começou a abrir os processos no Chile, lá pelo ano de 92, ele mandou que sumissem com o Berrios e que ficasse sob proteção do exército uruguaio, numa praiazinha perto de Montevidéu. E depois ele foi morto, foi achado o corpo anos depois, para queima de arquivo. Então, nós estamos esperando essa parte da toxicologia, mas também estamos esperando que o Brasil cumpra suas obrigações, o Ministério Público seja autônomo e seja soberano no pedido dessa oitiva dos agentes americanos. Bom, esse assunto, óbvio que não se esgota, mas o nosso tempo
acabou, por enquanto. Nós temos mesas, nós temos outras partes. Maria Alva, tu queres te despedir? Queres falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a paciência de vocês estarem aqui até agora ouvindo a gente. Obrigado. João. Quero agradecer a todos a essa oportunidade. Eu acho que a gente vem fazendo uma série de depoimentos e de palestras em torno do Brasil, e deixo aqui a minha esperança que esse debate seja repassado e debatido nas classes, nas salas de aula, e que a universidade tome o Brasil como uma espécie de aprimoramento da democracia. Obrigado a todos. Bom. Então, nós agradecemos, e agora o Jonathan? O José. Vai um Jota vai nos falar sobre a continuidade do evento. Obrigada também pela atenção e pela paciência de todos. A comissão organizadora agradece aos palestrantes e à mediadora da primeira mesa do 5º Alcar Sul. Nós faremos agora um breve intervalo e convidamos a todos para a sessão de autógrafos no hall do curso de jornalismo, com o lançamento de 7 livros. No hall também será servido um coffee break. Retornamos às 18 horas para o segundo painel de debates, que terá como tema Mídias pela Democracia, a contribuição da pesquisa. Até mais. Boa leitura.